É, Diana. Saiu seu filme novo. Mas que bagunça foi essa, hein, minha filha? Que fizeram contigo, hein? Vamos tentar esclarecer isso, né? Então vamos lá. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Ponte de Comando. E finalmente, depois de muitos adiamentos, saiu Mulher Maravilha 1984, as novas aventuras da princesa de Temícera no cinema. Mas por que Mulher Maravilha está dividindo tantas opiniões? Por que esse novo filme da Amazônia está gerando tantas opiniões conflitantes? Logo que o filme saiu, todo mundo, de todos os canais de YouTube, de todos os blogs e veículos escritos, saiu desesperadamente para fazer suas resenhas ou suas críticas a respeito do novo filme da Mulher Maravilha. Mas eu, pessoalmente, quis esperar mais um pouquinho, eu quis ver o filme por uma segunda vez para conseguir ter uma noção melhor do que foi feito. Porque a impressão que me dá ao assistir Mulher Maravilha 1984 é que, na tentativa de se tornar algo mais lúdico e ao mesmo tempo mais simples, acabou se complicando mais a coisa. Nesse vídeo eu vou expor e eu vou entrar em alguns pontos que normalmente eu não costumo comentar nas resenhas que eu faço, nas crônicas que eu faço aqui. Então, para embasar melhor tudo que eu vou falar aqui, eu vou pedir a você que está assistindo uma gentileza. Vai ficar aqui na descrição o link para a matéria lá no blog do primeiro filme da Mulher Maravilha que eu escrevi. E eu peço a vocês a gentileza de acessar esse link antes de prosseguir aqui com o vídeo, dar uma lida no que eu escrevi e depois retorna para a gente poder trocar a nossa ideia aqui a respeito de Mulher Maravilha 1984, ok? Não foi para isso que viemos até aqui. Não, mas é o que eu vou fazer. Da mesma forma que Mulher Maravilha 1984 dividiu muitas opiniões, Mulher Maravilha 1984 também dividiu muito a opinião deste que vos fala. Metade de mim simplesmente ama o filme e metade de mim simplesmente não suporta. Mas eu vou aqui começar falando da parte que eu gosto. Primeiramente, sobre a parte que eu gosto, eu não posso deixar de citar os antagonistas da heroína. A Mulher Leopardo, vivida por Kristen Wiig. Apesar de que, e aí a gente precisa abrir um daqueles conhecidos parênteses, que você que me acompanha já sabe que eu abro, muito do desenvolvimento da personagem lembra demais, para não dizer que tenha sido quase uma cópia, da transformação que sofreu a Mulher Gato da Michelle Pfeiffer lá no filme Batman: O Retorno, do Tim Burton. Apesar de que eu acho que isso daí é uma referência óbvia, né? E um lugar comum que é plenamente aceitável dentro do tipo de contexto. Porém, o filme é, antes de tudo e acima de qualquer coisa, quase que monopolizado pelo senhor Pedro Pascal e a sua interpretação simplesmente sensacional de Maxwell Lord. Maxwell Lord, nos quadrinhos, nunca foi um daqueles vilões de grande projeção, ele nunca foi um Lex Luthor, nunca foi um Coringa, nunca foi nem mesmo um Slade Wilson, um Exterminador e por aí vai. Mas já apareceu em diversos arcos e é um personagem recorrente, inclusive na mitologia da Mulher Maravilha, que nos quadrinhos, para salvar o Superman, teve que cometer um ato extremo contra Maxwell Lord. Mas o que interessa aqui é essa representação de Maxwell Lord desse filme, que tem uma proposta de ser um filme mais leve, ser um filme mais, digamos, sessão da tarde, sem nenhum desmerecimento ao termo,
do que as antigas produções da DC, que insistiram num padrão que se mostrou um erro grotesco e que acabou suscitando outros erros depois de quererem ir para um outro extremo totalmente diferente. A interpretação de Maxwell Lord, feita por Pedro Pascal, na minha modesta opinião, e isso é uma coisa que ficou bastante nítida para mim desde o começo, é que foi absolutamente calçada em cima da interpretação de Gene Hackman em Superman. Totalmente calçada em cima daquele Lex Luthor de Gene Hackman, que era caricato, mas não caricato no sentido pejorativo, não caricato de um mau ator tentando parecer alguma coisa, como foi o caso, por exemplo, do Batman do Ben Affleck. Não diria nem talvez o Batman, né? O Batman, o sujeito encapuçado e com a capa, mas propriamente o Bruce Wayne, né? Quando eu falo aqui caricato, eu falo um caricato no sentido de que ele mesmo interpreta um personagem para os outros. E ele nitidamente pegou muito daquele jeito do Lex Luthor, do Gene Hackman, que naquele momento, em 1978, tinha uma batata quente na mão de mostrar um Lex Luthor que os executivos do estúdio queriam que fosse algo parecido com os vilões do Batman do seriado de 66, mas que ao mesmo tempo não poderia fugir demais da pegada que Richard Donner queria dar àquele filme do Superman, que seria uma pegada um pouco mais séria, né? Para que as pessoas levassem um pouco mais a sério. E eu senti muito do Gene Hackman em Pedro Pascal, a forma caricata e quase cínica, um humor quase cínico que o Gene Hackman tinha e que o Pedro Pascal representou de maneira simplesmente brilhante, roubando a maior parte do filme para si. Contudo, porém, entretanto e todavia, os pontos positivos desse filme, da Mulher Maravilha, não passam muito além disso. E por que não passam? Como eu expliquei, ou pelo menos tentei explicar no começo desse vídeo, se gerou uma grande bagunça nesse filme, na tentativa de tornar ele algo mais simples. Começando, a volta de Steve Trevor. Quando Steve Trevor volta no filme, eu acredito que você que esteja assistindo esse vídeo já tenha assistido Mulher Maravilha 1984, eu pensei comigo aqui com os meus botões, caramba, que sacada sensacional! Porque quando o Steve Trevor incorpora no corpo lá do galanzinho, do bonitão lá, eu pensei assim cá comigo, poxa, eles vão usar do mesmo plot de Camelot 3000. Você não sabe o que é Camelot 3000? Você não é muito afeito a quadrinhos? Você é um fã novo de quadrinhos e ainda não leu Camelot 3000? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos deixar aqui embaixo na descrição o link também para que você possa ler o artigo que está lá no blog sobre Camelot 3000 e como essa história em quadrinhos mudou a cara da história em quadrinhos mundial. Como que essa HQ talvez seja, provavelmente a história em quadrinhos mais importante da história. E como que ela mudou todo um curso do que foi feito nos anos posteriores. Mas quando acontece esse retorno do Steve Trevor, e eu, como todo mundo que já tinha tido contato com o Camelot 3000, pensa que aquele cara seria uma reencarnação do Steve Trevor, nada disso acontece. E aí vem talvez o grande problema de Mulher Maravilha 1984. Na tentativa de se fazer um filme mais leve, um filme mais solto, se esqueceram de amarrar melhor a história. Mas isso não é apenas um único problema do filme. Quem assistiu aqui o vídeo que nós fizemos, a última sala de briefing a respeito de The Batman, eu estava aqui especulando sobre como Matt Reeves pode estar nesse momento cedendo algumas exigências do estúdio para poder fazer o seu projeto funcionar. E, incrivelmente, ao assistir Mulher Maravilha 1984, eu tive essa péssima sensação
que Patty Jenkins também cedeu em alguns pontos. Agora eu vou entrar exatamente numa seara que eu não costumo entrar nas resenhas que eu costumo fazer, porque não são pertinentes dentro da esfera de abordagem desse canal ou do blog, mas que infelizmente eu vou precisar fazer aqui. Existe uma questão envolvendo a personagem da Mulher Maravilha que eu acho maravilhosa que seja abordada. Maravilhosa, enfim, aconteceu. Mas enfim, que é a questão envolvendo o feminismo. Só que todo o feminismo que foi tão bem abordado no primeiro filme, um feminismo consciente, um feminismo que não demonizava os homens, muito pelo contrário, e se você leu a matéria lá do blog sobre o primeiro filme, você sabe do que eu estou falando agora, nada disso ocorreu agora no segundo filme. Porque praticamente todos os homens do filme, eles foram retratados ou como canalhas ou como idiotas. Com exceção do bonitão lá que o Steve Trevor encarna, ou com o coitado do mendigo. Ou seja, se você é um cara legal e é homem, você vai acabar com o mendigo? E entendam bem, isso que eu estou dizendo aqui agora não tem nenhuma conotação sexista não. Muito, mas muito pelo contrário. Porque se eu não sou a favor que deixe as mulheres, mostrem as mulheres de forma estereotipada nos filmes, eu também não posso querer que façam isso com os homens. E isso é uma coisa que o primeiro filme da Mulher Maravilha acertou demais, porque ele mostrou que não existem homens ruins e idiotas ou mulheres ruins e idiotas. Ele mostrou que existem pessoas que podem ter dentro de si o mal ou o bem, podem escolher o caminho do mal, mas não importa de que sexo ou etnia ou grupo social eles sejam, eles podem, sim, serem ruins. E aqui em Mulher Maravilha isso não acontece, nesse filme da Mulher Maravilha não acontece. E uma cena que me incomodou demais, que pode parecer absolutamente idiota, tola dentro de toda a narrativa do filme, é logo no começo, quando aquelas meninas, para você que viu o filme, roubam os óculos da loja e saem correndo e batem na mulher e a mulher cai da ponte e a Mulher Maravilha salva ela. Por que a Mulher Maravilha não foi lá atrás das garotas e, bem no estilo Super Amigos, se é que é para fazer um filme mais light, mais leve e que dê alguma lição para a vida, por que não foi lá e repreendeu as garotas? Existem outros pontos que poderiam ainda amarrar melhor esse filme, mas eu não vou entrar aqui em excessos de especulações, porque eu, como escritor, caso vocês não saibam, eu sou escritor, mas ainda que amador, eu sou escritor, né? Ainda que eu não tenha nenhum livro publicado, eu sou escritor. Pelo menos é assim, eu acho. Não sei se eu sou bom escritor, mas eu sou. E eu não consigo parar de analisar certas obras por esse viés. Então, eu não consigo pensar em outros tipos de abordagem que determinadas situações no filme poderiam ter. Como, por exemplo, tudo ser criado a partir lá da Pedra dos Desejos. Pedra dos Desejos, que aliás é uma versão genérica do Cristal do Caos dos quadrinhos. E isso é uma coisa que realmente me incomoda. Só para pegar um exemplo muito simples. Por que a Mulher Leopardo da Kristen Wiig, ela não poderia ter outro tipo de viés na sua transformação? Tá? Outro tipo de origem. Por que de repente não poderiam linkar a transformação dela aos experimentos da doutora Maru, lá do primeiro filme, da doutora Veneno? E lá depois, no final, a Mulher Maravilha ter que escolher entre trazer de volta a humanidade da amiga ou o amor dela. Então existe muita coisa nesse filme que ficou assim, sabe? Estilo Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sem querer criticar Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas vocês sabem do que eu tô falando, sabe? Tudo foi tipo reinações de narizinho, pode pirlim pim pim e pei! Tudo se resolveu. E isso é que dá essa sensação esquisita ao assistir Mulher Maravilha em 1984. Não dá nem para acreditar que um dos roteiristas desse filme seja Geoff Johns, o cara que simplesmente trouxe de volta para o panteão dos grandes heróis da DC, o Hal Jordan, o maior de todos os Lanternas Verdes, depois do Hal Jordan ter virado vilão e ser relegado durante anos pela própria DC. Então são essas algumas questões que ficam no ar, que depois de assistir o filme pela segunda vez, fica, caramba, mas isso não está estranho? Isso não poderia ser de outra forma? Isso não poderia ser justificado de outra forma? E isso nos leva novamente àquele caso lá do nosso amigo Steve Trevor.
Pois a gente fica pensando que em meio a essa produção, que com certeza tinha muita gente tarimbada que conhecia bastante de quadrinhos, da origem dos personagens, a gente fica se perguntando e se questionando se realmente não tinha ninguém ali para peitar e fazer as coisas de uma maneira um pouco melhor, parecendo inclusive que tiveram até medo de desagradar uma parcela significativa da população norte-americana formada por neopentecostais que não acreditam no fenômeno de reencarnação, e com isso deixando de fazer uma grande história. E é esse o ponto que eu quero chegar aqui em Mulher Maravilha, que, em 1984, que, óbvio, tem méritos inegáveis, e talvez o maior mérito seja romper com aqueles erros do passado, de vez, da DC, e não ter feito um filme debilóide, desculpe a expressão, mas um filme debilóide, como foi, por exemplo, o filme do Shazam, que é irritantemente debilóide. Conseguiu fazer um filme leve, mas o problema é que perdeu-se a objetividade ao tentar se fazer esse filme leve. Pessoalmente, eu gostei muito daquela sequência final, com todo aquele significado, e dentro de um plot que, infelizmente, talvez gerações mais novas não consigam entender a real dimensão do que é um conflito atômico. Mas eu gostei muito daquela sequência final, e é interessante ver como, também nesse caso, Mulher Maravilha 1984, ela é um espelho, ela é um inverso do primeiro filme da Mulher Maravilha, cuja a sequência final é o único ponto que, de certa forma, eu considero um ponto baixo, e aqui a sequência final é justamente aonde o filme dá um up, e a gente tem, assim, ele como legitimado como um verdadeiro filme da DC. Eu sei até que existem outras questões aí para serem debatidas, como o jato invisível e o fato da Mulher Maravilha voar, mas são questões que outros veículos, outros canais já debateram e não tem por que eu ficar martelando isso aqui. Como cômputo final, pesando os prós e os contras, eu posso dizer que eu até gostei realmente de Mulher Maravilha 1984. Mas é um filme que ficou aquém do que eu realmente esperava. Bem, gente, era isso que eu precisava passar aí para vocês sobre Mulher Maravilha 1984. Qual é a sua opinião sobre o filme? Diz aí nos comentários. Espero que tenham gostado desse vídeo. Logo a gente vai estar voltando com mais vídeos, tá? E se tiverem um tempinho, faz aquela inscrição no canal. É igualzinho a todos os outros canais. Faz a inscrição no canal, ativa as notificações, tá? Porque você vai ver que é um canal um pouquinho diferente dos outros canais que vocês têm acompanhado, tá? E se tiver mais um tempinho, dá aquela passadinha básica no blog, tá legal? Eu fico por aqui, encontro vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por terem assistido e fui!